Senhor? Amém. Glória a Deus. Muito feliz de estar mais uma vez aqui, né? E também com a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Também desde já quero agradecer mais uma vez o pastor Jorge, a irmã Tereza, por essa oportunidade, por eles confiar de deixar nós estarmos aqui e trazer a palavra do Senhor. Eu também quero glorificar a Deus pela a vida do igual a irmã estava contando um testemunho, né, falando sobre o irmão que esteve aqui. A gente fez um propósito ali também, e Deus tem bradado, Deus tem abençoado. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele olha os nossos corações. Aleluia. Porque o Senhor, Ele não precisa do ouro e da prata, porque a palavra fala, o Senhor fala que minha é o ouro e minha é a prata. Meu é o ouro e minha é a prata. Então eu tenho certeza que Deus, quando coloca um propósito, é para ver o nosso coração e a nossa fé. Amém? Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Lucas capítulo 8 e o versículo 40. Uma passagem bastante conhecida, mas eu tinha preparado outra palavra, mas eu fiquei um pouco em dúvida. E dúvida não é do Senhor. Mas aí hoje pela manhã, né, ontem à noite eu tinha estudado outra palavra, e hoje pela manhã eu estava pensando nessa passagem da mulher do fluxo de sangue, da filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. E aí hoje, quando eu cheguei aqui, eu falei, não, então, né, o Espírito Santo falou essa passagem, essa palavra, e eu falei, amém. Quando eu cheguei aqui, nós estamos em 3 varões só, né? 4 com Jesus, 5 com o Espírito Santo. Mas aqui eu falei, então amém, né? A maioria, quase 98% aí da igreja são mulheres, então não vai ser tão difícil. Né? Lucas capítulo 8, versículo 40 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era o príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro o que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. E ele disse: não chores, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados. E ele lhe mandou que ninguém dissesse o que havia sucedido.
Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra aqui, Senhor, foi lida. Pai, eu tenho certeza que nesta noite o Senhor vai falar em nossos corações, como o Senhor já tem falado desde o início. Pai, neste momento que o Senhor venha repreender, Pai, todo mal, todo impedimento, Senhor, que queira impedir de nesta noite o Senhor falar em nossos corações, que queira impedir, Senhor, do Espírito Santo ter liberdade em nosso meio, que em nome de Jesus venha cair por terra. Pai, eu te peço que nesta noite, Senhor, o Senhor venha falar conosco, Pai, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer e que o Senhor venha me usar conforme o Teu querer e a Tua vontade, em nome de Jesus. Coloca a mão em seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo. fala comigo. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Como eu disse no início, é uma passagem bastante conhecida. Eu estava em dúvida também se eu já tinha falado dessa palavra aqui ou não. Ainda até perguntei para a Jaqueline, eu já falei sobre essa passagem lá no pastor Jorge? Ela falou não. Você falou em outra igreja, uma igreja, né, da minha tia, meu tio que congrega lá. A gente foi esses dias levar uma palavra lá e o Senhor também colocou essa palavra em meu coração. Mas, como eu disse para os irmãos, eu ia falar sobre outra pessoa, eu ia falar sobre Jacó, né? Mas aí o Espírito Santo falou não, fala sobre Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Mas, em precisão, a mulher do fluxo de sangue, né? Todos sabem sobre a questão dessa passagem sobre essa mulher que tinha um fluxo de sangue. No início, quando nós começamos a ler ali a partir do versículo 40, falando sobre que quando Jesus retornou novamente, ali a multidão recebeu. Um pouquinho mais para trás, Jesus entrou no barco e foi até em Gadara. Chegou lá em Gadara, ele expulsou aquelas legiões que estavam naquele homem, né? E mandou ir ali para aqueles porcos, e os porcos, né, se precipitou e se lançaram no mar, e morreu todos os porcos. E ali o povo pegou, né, e falou para Jesus sair dali, sair de lá. E aí eu fui ver aquele povo. Eles criavam porco. O judeu, ele não criava porco, eles não comiam porcos. Então aquele povo ali onde Jesus foi em Gadara, eles eram um povo gentil, né? Então por isso que eles criavam porcos, né, e poderiam consumir porcos ali. Por isso que lá em Gadara eles tinham esse criame de porcos ali. Aí quando Jesus retornou novamente, no início do versículo 40 vai falar que ele retornando, havia uma multidão esperando ele. E eu imagino, posso imaginar, que quando fala sobre essa multidão, eu já coloco na minha cabeça que era mais de 2.500 pessoas. Porque quando Jesus fez a multiplicação de pães ali, tinha, né, bastante pessoas. Muitos historiadores vão falar que tinha mais de 5.000 pessoas ao total, né, 5.000 homens. Aí colocando crianças, mulheres, eu imagino que era uma multidão muito grande. E até hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, na nossa igreja sede lá, cabe, parece, se eu não me engano, 2.800 ou 3.800 pessoas. Já é uma multidão muito grande. Quando você vai lá na frente cantar um louvor, né, ali junto com o grupo, você já fica um pouquinho assim, meio com vergonha. A gente já tem, né? Mas a palavra do Senhor que fala que os vergonhosos não herdarão o reino do céu. Então a gente tem que, né, lutar contra isso. Eu tenho certeza que o Senhor já tirou isso daí. Então eu imagino que a multidão era muito grande. A multidão era muito grande que estava esperando Jesus. Nós podemos ver nos dias de hoje que quando nós falamos sobre cura, milagres, a multidão vem em peso, né, atrás desse milagre, dessas curas, dessas coisas que o Senhor faz através do homem. E também, né, naquele tempo, através de Jesus, que ele era o Senhor dos senhores. Então eu imaginando ali, quando Jesus desceu do barco, que aquela multidão esperando ele, a Bíblia vai falar que chegou o principal, o príncipe da sinagoga, com o nome chamado Jairo. Aí a gente pode perceber que todas as vezes que a Bíblia cita um nome de alguém, significa que esse alguém era importante.
Porque quando aqui fala, a Bíblia já vai, né, relatar que ele era o príncipe da sinagoga. E ele chegou e se prostrou diante do Senhor, adorou ao Senhor. Porque eu imagino também o desespero daquele homem. Aquele homem era um homem judeu. Naquela época, nós sabemos que o homem, quanto mais filhos ele tivesse, mais descendência ele tivesse, ele era um homem abençoado. A descendência dele ia ficar por muitos anos, por muito tempo. E aqui, aquele homem, aquele que vai falar que ele chegou desesperado diante do Senhor e se prostrou diante do Senhor. Eu estava fazendo alguns estudos com este homem. Ele era um homem daquela época ortodoxo, ele era um homem rico, ele era um homem de posse, ele andava, vamos dizer assim, para nós entendermos nos dias de hoje, os mais burgueses da cidade, ele só andava com os mais burgueses, ele administrava, ele ajudava, ele era um homem rico. Vamos colocar, e hoje eu posso colocar como o governador daqui do nosso estado, o prefeito, né, o senador. Ele era mais ou menos um dos homens que andava junto com esse da época. E quando ali ele chegou e se prostrou diante de Jesus, eu posso imaginar que não adianta, não tem tamanho, não tem boniteza. Quando nós passamos por alguma situação que é impossível, nós temos que se prostrar diante do Senhor, porque só Ele pode nos dar a bênção que nós tanto desejamos. Quando tudo é impossível, nós sabemos que para Ele é possível. Então aqui eu posso perceber que não tem imagem, não tem dinheiro, não tem posse que pode ser acima de Jesus. Então quando aquele homem chegou ali, ele se prostrou diante de Jesus. O homem, né, Jairo, o príncipe da sinagoga. Eu imagino que aquele homem estava, como podemos falar, quando eu se acidentei, né, que eu estava lá, que a minha mãe e meu pai chegou, eu não sei o que aconteceu, eu só lembro que eu estava numa festa, né, no sábado, e no domingo à noite eu acordei. Mas a Jaqueline, a minha esposa, alguns que já me contaram o que aconteceu, que eu não vi nada que aconteceu, até a Jaqueline, minha esposa, falou assim, que o meu pai, quando o médico chegou para ele, falou assim, só se for um milagre, que seu filho, se for um milagre, ele volta novamente. Disse que meu pai, né, caiu de joelhos e chorava de dor. Hoje eu tenho 2 filhos, eu tenho um de 11 e um de 3. Hoje, durante o almoço, o meu filho ficou um pouquinho ali, né, vomitou, ficou um pouquinho de mal-estar. A gente já fica chateado, a gente já fica preocupado, porque a nossa vontade é da gente estar passando por essa dificuldade e não eles. Agora eu imagino aquele homem, depois de 12 anos, né, quase 12 anos que aquela filha dele já estava, ele vê que a sua filha ali está morrendo, né, está chegando no último recurso. Eu tenho certeza que aquele homem buscou todos os recursos possíveis para tentar descobrir o que tinha acontecido com aquela moça, porque a Bíblia vai falar que ela estava quase morrendo. Então ele deixou quando não tinha mais jeito. Aqui tem 2 passagens incríveis, né? Fora as outras que o Senhor fez, mas essa daqui são 2 em uma só, porque ele deixou para a última instância. Ele deixou para chegar ali quando ele viu que não tinha mais recurso. Eu tenho certeza que ele pagou os melhores médicos. Eu tenho certeza que ele comprou os melhores remédios. E não adiantou. A filha dele estava morrendo. E ele vendo ali a minha descendência acabando. Porque era a única filha dele. Apesar de ele ser um homem, né, bem sucedido, um homem bem conhecido, eu tenho certeza, porque quando a Bíblia vai falar que o nome dele era Jairo, porque ele era um homem bem conhecido. É igual hoje chegar aqui e falar assim, o filho do Lula morreu. É um homem conhecido, quando fala Lula, morreu o filho dele. Nós vamos, né, é um homem bem conhecido, como Barack Obama lá dos Estados Unidos. Se morreu um filho, morreu algum parente dele, ele é um homem bem conhecido. Então quando a Bíblia relata aqui sobre Jairo, significa que ele era um homem bem sucedido, mas bastante conhecido também. E aí ele viu a descendência dele indo embora, ele vendo ali acabando. Tipo, se aquela moça morresse, se o Senhor Jesus não tivesse feito este milagre, ele não tivesse ido até Jesus, a vida, o conhecimento, por exemplo, a história de Jairo tinha acabado ali, porque não ia ter descendência, não ia ter parente, não ia ter mais, né, pessoas da sua família para continuar, né, levando o nome dele adiante.
E aí, quando ele viu que não tinha mais recurso, ele falou, eu tenho certeza que quando ele viu que tudo estava acabado, que já mais à frente ali vai falar, né, depois que apareceu a mulher, que já estavam ali aquelas mulheres que da época era contratada para prantear, para chorar. E hoje eu falo para você, muitas pessoas que querem ver você chorando, se prostrando, vai ver Jesus chegar e te dar a vitória. Quando Jairo viu que já estava tudo acabado, ele foi até o Senhor. Ele chegou ali, se prostrou e reconheceu que apesar de Jesus ser um simples galileu, de ser um filho do carpinteiro, ele podia fazer aquilo que o homem com as suas mãos não poderia fazer. Então Jairo se prostrou e pediu para o Senhor ir até a casa dele. Mas ao caminho, quando Jairo e Jesus saiu ali, imediatamente Jesus foi até Jairo, porque eu imagino que todas as vezes que nós fazemos uma oração, todas as vezes que nós pedimos ao Senhor qualquer algo, Ele sempre ouve. Tem vezes que nós fazemos uma oração tão mecânica, mas Ele ouve também. Porque tem vezes que nós não estamos com aquela emoção, com aquele sentido no coração, do coração bater forte para a gente fazer uma oração. Tem vezes que nós se colocamos diante do Senhor e fazemos uma oração tão simples. Eu tenho certeza que aquele homem ali, ele fez uma oração. Se tivesse alguém que eu pudesse pedir para vir tirar essa dor do meu peito, essa dor de perder a minha filha, eu tenho certeza que o Senhor Jesus já tinha ouvido a oração dele. Por isso que imediatamente o Senhor Jesus saiu até a casa de Jairo. Mas durante o caminho apareceu essa mulher. A Bíblia vai falar de uma certa mulher, tocou na orla das vestes do Senhor Jesus. E ali a Bíblia vai falar que imediatamente ela foi curada. Mas aí algumas coisas que chamam a atenção da gente, né? Que quando ela tocou nas vestes do Senhor, na orla das vestes do Senhor, ele falou, quem me tocou? E aí Pedro vai falar, como alguém que te tocou, sendo que a multidão te oprime, te aperta. Ele falou, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. E aí eu fui ver o porquê, né? Porque naquele tempo nós sabemos muito bem, eu deduzo, imagino que aquela mulher teria mais ou menos de 24, 25 anos, porque a filha de Jairo tinha 12 anos. Todos nós sabemos que a mulher, quando sai da sua adolescência para a juventude, ou durante a adolescência ali, quando chega os dias dela, quando inicia mais ou menos de 12 a 13 anos, que ela começa a ter aquele período menstrual, né, que são de mês em mês. Então, ela tinha mais ou menos 12 anos, aquela filha de Jairo. E aquela mulher, quando ela chegou nesse período, eu imagino que ela passou mais ou menos, tinha 12 anos que ela estava fora da cidade. Porque naquele tempo a mulher, quando chegava nesses dias, era colocada para fora da cidade, porque ela era considerada uma pessoa imunda. Então, eu imagino que ela tinha mais ou menos de 12 a 13 anos que ela estava fora. Então, se a filha de Jairo tinha quase 12 anos, aquela mulher, quando tinha mais ou menos essa idade de 12 a 13 anos, que ela veio, esse período para ela, que não estancou mais, não parou mais, que é um período de 7 dias, talvez prolongou para 10, para 15, e ela ficou lá, naquele lugar, onde naquele tempo tinha que estar fora da cidade, na época de Moisés ficava fora do arraial. Como estava aqui na cidade, eu tenho certeza que era fora da cidade, longe da cidade, porque era considerada uma pessoa imunda. Então eu deduzo, fazendo as contas aqui, que é fácil, se ela tinha 12, 13 anos, com mais 12 anos da filha de Jairo, ela ia ter mais ou menos de 24 a 25 anos. Então mais ou menos ela já estava com uns 12 a 13 anos lá naquele lugar. 12, 13 anos que ela não podia voltar mais para a sociedade. 12, 13 anos que eu tenho certeza que ela não recebia visita de ninguém. A única visita que ela recebia era daquelas mulheres que, quando chegava o período delas, elas iam até lá. E ali chegava e contava o que acontecia na cidade. Agora eu imagino a pessoa durante 12 anos sofrendo de uma situação, 12 a 13 anos sofrendo de uma situação.
E ali eu tenho certeza que muitas vezes, por vários dias, porque 12 anos são muitos dias, ela orava e pedia para o Senhor socorro. Porque nenhuma pessoa, a partir do momento que nós passamos a nossa idade, de 7, 8 anos de idade, quando nós somos crianças, que começamos a entender as coisas, nós começamos, entra no ensino fundamental, vai passando para o ensino médio, que chega de 12 a 13 anos. Eu lembro muito bem que com 12 anos eu comecei a trabalhar, eu comecei a pegar meu dinheiro, eu comecei a sonhar. E aquela moça com 12 a 13 anos, ela começou a ter sonhos, ela começou a pensar no futuro, em quem ela seria, que esposo que ela adquiria. Eu tenho certeza que dentro do coração dela, ela falou assim que, como uma mulher judia, eu vou casar com um homem judeu e vou dar muitos filhos para ele. Porque nós sabemos, como aqui outra vez eu falei sobre Ana. Ana, ela não tinha filhos, então ela mesma se oprimia por causa disso. Já a concorrente dela, Penina, tinha vários filhos, então ela se considerava abençoada. Agora eu imagino essa mulher ali, quando chegou aos seus 12, 13 anos ali, que tinha sonhos, tinha projetos para a frente. E aí, agora ela foi para aquele lugar e nunca mais voltou. Ela ficou esquecida naquele lugar e nunca mais voltou. Ficou ali 5 anos, 8 anos, né? Como aquele homem ali no tanque de Betesda. Quando o Senhor Jesus chegou perto dele e falou assim: queres ficar são? Ele colocou muitos obstáculos. Mas aquela mulher, quando aquelas mulheres chegavam até ali e começavam a falar assim: tem um homem chamado Jesus, nós ouvimos falar dele, ele já curou muitos enfermos, ele já fez muitos paralíticos andar, onde ele passa, demônios saem de pessoas são libertas. E eu fico imaginando que aquela mulher ali, quando começou a escutar sobre aquelas coisas, falando aqui: eu já estou há quase 13 anos neste lugar, sofrendo, eu tinha tantos sonhos, né? Eu tenho certeza que a oração dela era desse jeito. E quando essas mulheres que chegavam até ali começavam a falar para ela o que Jesus fazia, começou a despertar uma fé dentro do coração dela. Eu tenho certeza que aquela mulher já tinha fé, mas ela procurava socorro, ela procurava alguma direção. Eu não vejo nenhuma porta. Eu vou te falar nesta noite que o Senhor tem uma porta aberta para você. Se você abrir os seus olhos espirituais, você vai ver lá no final do túnel uma luz, uma porta aberta para você. Porque eu tenho certeza que aquela mulher olhava e falava assim: eu não vejo nada aberto, eu não vejo nada ao que eu possa ir ao encontro. E quando aquelas mulheres chegaram ali e começaram a falar de Jesus, eu tenho certeza que ela olhou assim e falou assim: o meu milagre está chegando. Eu tenho certeza que o meu milagre está chegando. Porque quando eu saber que este homem estiver aqui por perto, eu vou até ele. Mas naquele tempo, aquelas mulheres que iam para aquele lugar, lá em Levíticos capítulo 15, 25, vai falar sobre a imundícia, né? Imundícia da mulher, que quando ela chegava, vamos abrir lá, para a gente rapidinho dar uma lida e já retornar novamente aqui. Lá em Levíticos capítulo 15, versículo 25, vai dizer assim: também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue, por muitos dias fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Então, naquele tempo, né, a Bíblia fala que desde quando a mulher saía para a separação, no período, enquanto ela não parasse, não estancasse o fluxo de sangue, ela era considerada uma pessoa imunda. Aleluia. Também a Bíblia vai nos falar sobre a questão de quando ela saiu ao encontro de Jesus. Ela foi, eu tenho certeza que quando ela escutou que aquelas mulheres falou, tal dia, o Senhor Jesus falou que vai vir até aqui.
tal dia o Senhor Jesus, Ele vai vir para cá. E aí quando Jesus passou por Gadara e desceu ali em Cafarnaum, eu tenho certeza que ela ouviu falar que o Senhor Jesus estava lá. Aí ela falou: meu milagre chegou. A minha oração que eu fiz ao meu Deus, Deus ouviu. Mas só que uma coisa que me chama a atenção, que o Senhor Jesus não foi até lá. O Senhor Jesus não foi até onde ela estava. Ela teve que passar por uma barreira. Ela teve que enfrentar várias barreiras. Ela não simplesmente ficou esperando o milagre chegar até ela. Muitas vezes na nossa vida o Senhor nos promete muita coisa. O Senhor tem prometido muitas coisas na nossa vida, mas tem muitas coisas também que não vai vir em nossas mãos. Muitas coisas nós temos que correr atrás. Eu lembro aqui que quando o Senhor falou em 2013, 2012, acho que 2012 mais ou menos isso, o Senhor, quando eu tinha, no início que eu retornei para a casa do Senhor, o Senhor prometeu várias coisas para mim. O Senhor prometeu prosperidade. Mas eu lembro muito bem que uma vez o Senhor usou o pastor Júlio lá em São Paulo. E aí ele pegou e falou assim: o Senhor tem uma bênção para você. O Senhor tem um comércio para você. E aí, pelo pouco que eu entendi, eu falei: então eu vou correr atrás. Eu vou ir atrás das coisas, eu vou ver quantos que fica, eu vou ver o que eu tenho que comprar. Aleluia. E ali eu fui, né? E eu fiz o orçamento. Aí já deu o início de 2013. Aí eu comecei a colocar no meu coração aquilo. Eu comecei a pensar naquilo ali. E ali foi, em 2013, o pastor João de Almeida, que todos aqui creio que conhecem, veio até e falou assim: o Senhor tem uma chave. Eu estava pensando de comprar um terreno. Eu queria comprar um terreno, só que esse terreno era uma rua descida assim, onde desaguava a água, só que o terreno era bem no meio da rua, onde desagava a água. Aí eu falei: acho que esse negócio aí não vai dar certo não. Aí eu fui lá ver, tinha acabado de chover e muito barro, e do pé afundava assim. Aí eu falei: não, eu não vou fechar negócio não. O negócio estava muito fácil até. O terreno, um valor bem barato, acho que ele era, parece 5 mil, só que tinha que terminar de pagar. Mas barato. Aí eu falei: não, vou esperar. E nessa noite, o pastor João de Almeida teria que ir embora na segunda-feira. E aí no domingo ele disse que estava lá na minha avó. Eu peguei e falei assim: não, eu não vou lá não. Porque se eu ir lá, isso era o meu pensamento, não que eu penso assim. Eu falei assim: se eu ir lá, eles vão achar que eu estou indo lá para receber oração, para Deus falar comigo. Eu não quero isso. Se o Senhor tem alguma coisa para falar comigo, Ele vai usar qualquer pessoa. O Senhor usa qualquer pessoa para falar com você. Quando você precisa de uma resposta, quando você faz uma pergunta para o Senhor, se você ficar ligado no Espírito, o Senhor usa aquelas pessoas que você menos espera. Através de uma conversa ali que parece que não tem nada a ver com aquilo que você está pedindo para o Senhor, mas o Senhor fala através daquela pessoa que está conversando com você. E aí eu falei assim: eu não vou lá não hoje, eu vou lá amanhã. Ele falou que vai embora amanhã, então amanhã eu vou lá. Eu não vou ir lá por causa, né, de questão de correr atrás de pessoas para falar comigo, como se diz, né, correr atrás de profeta. Eu falei: quando o Senhor quiser falar, Ele fala. E aí, amém, eu não fui. Quando foi na segunda-feira, que eu sabia que ele tinha ido embora, eu fui até lá. Quando eu cheguei lá na minha avó, não deu certo e ele não foi embora, ele estava lá. Ele não foi embora. Aí eu cheguei e falei: amém. Eu falei: mas eu pensei isso no meu coração. Eu pensei no meu coração isso. Eu não falei para ninguém que eu queria ir lá atrás de ninguém. Quando eu cheguei lá, que ele estava lá, eu falei: amém. Então, eu já tinha feito um propósito para o Senhor. Eu falei: se o Senhor for do Senhor este negócio, Ele vai falar comigo. Ele vai falar comigo. E coloquei, fiquei ali na dispensação, né? E ali, aí até no dia, acho que era aniversário dele, a gente, né, a minha tia fez um bolinho lá, a gente comeu, amém. Ele fez uma oração, orou por todo mundo, falou ali com alguns e já estava indo embora. E eu fiquei ali tranquilo. Aí depois ele me cumprimentou e saiu. Foi até no portão, depois ele voltou conversando e ele esqueceu que me cumprimentou de novo. Aí ele falou: meu irmão, eu vejo Deus te entregando uma chave. Eu vejo uma chave de ouro, Deus te entregando. E naquele tempo